Primeiramente, boa noite a todos. Espero como é que vocês estão. Espero que estejam bem. Vamos passar aí a semana, o fim de semana bem, prontos para a nossa próxima aula, a primeira aula daí da semana. Pois bem, né? Nessa aula de hoje a gente vai conversar, nosso penúltimo capítulo, né? Desse livro, livro base aí da terapia cognitivo-comportamental, esse livro que a gente está usando aí para a gente dar essas aulas, né, sobre a introdução, né, digamos assim, da terapia cognitivo-comportamental, né, como a gente trabalha aí usando a terapia cognitivo-comportamental, né, e o nosso tema de hoje, né, término e prevenção aí de recaída. Né? Esse término, assim, a gente planejando, né, para finalização, né, da psicoterapia. Né? Por que essa finalização? A ideia da psicoterapia, né, não é que o paciente fique preso, tá? Durante a sessão, né? Preso assim para a vida, para sempre. Né? Então, o ideal, né, é que por um período, né, esse paciente tenha ajuda do profissional, né, para superar as dificuldades, né, atingir o objetivo dentro do processo terapêutico e adquirir, né, repertório cognitivo para, né, superar as dificuldades. Né? Não é que ele não vai ter mais problemas, né? Não é porque ele não vai ter mais situações, né, que façam com que o paciente ele retorne, né, aos mesmos problemas que ele veio, né, durante aí o início do processo. É ele ter consciência, né, de que alguns processos, né, pode dar gatilhos para ele, né, algumas situações cotidianos, né, pode trazer, né, gatilhos, né, ele saber quais aspectos, né, que podem dar gatilhos para ele, podem favorecer, né, para ele retornar a um processo desadaptativo, né, e ter repertório cognitivo para superar isso, né, superar essas dificuldades, ter em mente, né, que ele tem esse processo, né, que ele tem processo de gatilho, né, que situações ele vai ter e conseguir, né, através desses repertórios cognitivos que ele foi trabalhado dentro da terapia, conseguir superá-los, né, e evitar, né, possíveis aí transtornos dentro do processo, né. E aqui a gente também ensina, né, como que a gente pode ter estratégias, né, para prevenir essa recaída, né, prevenir essa retomada desse processo, né, que trouxe o paciente a desenvolver, né, esses processos aí psicopatológicos, né, possíveis aí, que fez com que o paciente procure, né, a ajuda psicológica. Pois bem, né, esse é o nosso tema de hoje, né? O próximo e último capítulo, né, a gente vou trazer alguns erros, né, alguns equívocos que a gente que comete, né, possíveis de cometerem dentro do processo, né, e trazer algumas estratégias, né, para não esses erros, né, que são comuns, né, não cometerem, né, não cometerem aí durante o processo, tá certo? Mas antes de darmos início, né, à nossa aula de hoje, né, meu nome é Matheus, para quem não me conhece, sou psicólogo, né, tô aí gravando esses vídeos no intuito de ensinar a vocês, né, como é que a psicoterapia dentro da TCC ela funciona, né? Então
Para quem não o primeiro vídeo que vocês estão assistindo, né, já gravei alguns outros vídeos, né? Sugiro que vocês assistam antes de ver esse, né? Para vocês entenderem, né, e não ficarem aí nesse vídeo aí perdidos, certo? Porém, sem mais delongas, né, vamos iniciar nosso vídeo após a nossa vinheta. Pois bem, né, dando introdução ao nosso tema de hoje, né, pesquisas mostram, tá, que sessões focadas na prevenção de recaída ajudam a retardar o início da recaída e a recorrência entre pacientes, né, deprimidos. Os objetivos tradicionais da terapia cognitivo-comportamental têm sido, né, facilitar a remissão dos transtornos do paciente e ensinar habilidades que ele pode usar durante toda a sua vida para reduzir, né, ou prevenir essas recaídas. Embora esses objetivos continuem a ser essenciais, colocamos agora em ênfase, né, adicional na melhora do humor do paciente, né, que é esse humor positivo, no aumento da ação de valor, no fortalecimento da resiliência, né, e na melhoria da satisfação e do bem-estar em geral. Nessa aula de hoje, né, será abordado os seguintes subtemas, né, que seria, primeiro, como você prepara os pacientes para o término do tratamento? O que você faz desde o começo do tratamento? O que faz durante e no final do tratamento? Como você reduz gradualmente, né, a frequência das sessões de terapia? Como é uma sessão de autoterapia? Como você prepara os pacientes para os retrocessos potenciais ou recaída? Né? Como os pacientes reagem, né, ao encerramento do tratamento? Né? E, por fim, como você, né, deve conduzir as sessões de repouso? Nosso primeiro tópico de hoje, né, dessa aula de hoje, no subtópico, né, seria atividades iniciais no tratamento. O que isso quer dizer? Você começa a preparar o paciente para o término e a prevenção de recaída ainda na primeira sessão, dizendo que seu objetivo, né, é ensinar habilidades para que ele possa se tornar seu próprio terapeuta, o que também ajuda a acelerar, né, o processo aí de tratamento. Assim, o paciente, né, começa a se sentir melhor, né, com a frequência nas primeiras semanas. E é importante que ele saiba que sua recuperação provavelmente não seguirá uma linha reta. Você pode desenhar um gráfico, né, mostrando como se dá o processo com períodos de melhora que são, em geral, interrompidos temporariamente por retrocessos. A seguir, né, vou trazer um exemplo, né, de como podemos realizar esse processo. Bom, vocês já sabem aí, é de costume, né, nas nossas aulas, esses exemplos serem exemplos de diálogos, né, entre a psicoterapeuta, né, e o paciente dentro do processo aí, de terapia, certo? Dentro do setting terapêutico. Com isso, né, a psicoterapeuta ela começa perguntando: Abe, fico feliz que esteja se sentindo melhor, mas devo lhe dizer que você ainda poderá ter altos e baixos. Posso desenhar um gráfico para lhe mostrar? O paciente concorda. A psicoterapeuta ela vai indagar novamente. Né? Se você for, como a maioria das pessoas, continuará se sentindo em cada dia um pouco melhor, então, em determinado momento, atingirá, né, um fator temporário, né? ou seja, não terá um retrocesso. Tá? E isso poderá durar algum tempo, e então se sentirá cada dia um pouco melhor, né? E depois poderá ter um outro retrocesso.
talvez mais curta nessa próxima vez. No entanto, se você continuar a usar suas habilidades, né, que foram trabalhadas dentro desse processo, né, terapêutico, começará a fazer progresso, né, novamente, até vencer o processo aí depressivo. Mas, se não soubesse que esse processo é normal, o que você pensaria? O paciente responde: que voltarei a estaca zero, que não vou melhorar. O paciente responde: a psicoterapia tem d'água novamente, né? Exatamente. Você precisará se lembrar que é normal ter altos e baixos. Você poderá se lembrar desse diagrama, né, em que previmos alguns momentos de baixa. O paciente responde aqui: psicoterapia d'água novamente, agora mesmo, depois que tivermos terminado, né, a terapia, você terá pelo menos leves altos e baixos. Todos têm. É claro que esses momentos que você terá as ferramentas de que precisa para se ajudar. Ou poderá voltar, né, para mais uma sessão ou duas. Falaremos sobre isso, né, mais aí no final do tratamento. É assim, mais ou menos assim, né, que a gente começa, né, o processo aí de independência do paciente, né, onde a gente começa a fazer esse desligamento, né, entre a terapia, né, o terapeuta e o paciente, né, onde a gente consegue já, o paciente aí nesse estágio, né, já tem as suas, já reconhece, né, todo as suas potencialidades e as suas dificuldades, né, consegue identificar quais são os possíveis obstáculos, né, ou possíveis gatilhos, né, que traz com que o paciente ele possa aí desenvolver novamente um processo psicopatológico, né, ou também comportamentos aí disfuncionais, voltando, né, retornar esse processo, né, de psicoterapia, né. Então, é assim mais ou menos que a gente começa a fazer esse processo, né, de desligamento. Né? Nosso próximo subtópico, né, dessa aula que a gente vai conversar hoje, né, seria atividades ao longo do tratamento. O que isso quer dizer? Né? Certas técnicas, né, que a gente vai trabalhar, né, tem 3 técnicas hoje que a gente vai trabalhar nesse tópico, né? Mas certas técnicas, né, utilizadas ao longo da terapia facilitarão a prevenção de recaída, né, que são aí descritas a seguir, né, que eu trouxe. Aí eu trouxe, né, as 3 técnicas, né. E aí a primeira de todas, né, que a gente vai trabalhar, né, seria atribuindo o progresso ao paciente. O que isso quer dizer? Esteja alerta, né, em todas as sessões a oportunidade de reforçar o paciente, né, pelo seu progresso. Quando ele experimentar melhora no humor, descubra porque ele acha que está se sentindo melhor. Enfatize a ideia, né, sempre que possível, de que ele mesmo proporciona as mudanças no seu humor, ao fazer mudanças no seu modo de pensar, né, e no seu comportamento, né. Achou aí o paciente começar, né, a identificar, né, o que faz com que o paciente tenha esses comportamentos disfuncionais, né, e como ele consegue ter esses repertórios para modificar esses comportamentos, né, modificar essas ações, né, e torná-lo mais funcional, né. Aponte ou peça que o paciente indique, né, o que essas mudanças positivas significam sobre ele. Isso ajuda a construir uma sensação de autoeficiência, como demonstrado aí no próximo exemplo que eu trouxe para vocês. O psicoterapeuta, nesse exemplo, né, começa dizendo: parece que seu nível de depressão está mais baixo essa semana.
Por que acha que isso aconteceu? O paciente responde, não sei, não tenho certeza. A psicoterapia indaga novamente, né? Você fez alguma coisa diferente essa semana? Fez as atividades que programamos? Ou respondeu aos seus pensamentos automáticos? O paciente responde, né? Sim, eu limpei um pouco o apartamento e saí quase todos os dias e li as anotações da terapia. Com isso, né, a psicoterapia indaga novamente. É possível que você esteja se sentindo melhor esta semana por ter feito essas coisas? O paciente responde, sim, acho que sim. A psicoterapia indaga novamente. Então, o que pode dizer sobre como fez progresso? O paciente responde, acho que quando faço coisas para me ajudar, eu realmente me sinto melhor. O paciente psicoterapeuta indaga novamente. Isso é bom. Eu acho que isso também mostra que, mesmo que ainda esteja deprimido, um processo aí depressivo, você agora é capaz de assumir mais o controle. O paciente aí concorda, né, com a psicoterapeuta. E com isso, a psicoterapeuta deixa uma pergunta aí no ar. Então, você está se sentindo melhor, ao menos em parte, né, porque assumiu o controle. Isso é muito importante. Que tal anotarmos isso? Então, aí o paciente começa, né, a registrar também esses momentos, né, para que o paciente consiga também, ao longo do processo, né, ao longo da terapia e também ao longo da sua jornada como ser humano, consiga ter essas anotações e no intuito de mostrar ao paciente, né, que você é capaz, né, você é capaz de modificar, né, seu comportamento, né, as suas ações. Então, mesmo com um processo psicopatológico aí, nesse caso, né, da depressão, é possível aí modificar, né, questionar alguns pensamentos automáticos, né, que vêm à tona e modificar esses pensamentos. Modificando esses pensamentos, né, utilizando, né, o questionamento socrático para perguntar, se perguntar, né, sobre a validade, a veracidade desses pensamentos. Né? Com isso, a gente começa a desconstruir essas crenças centrais dos pacientes, né, e com isso modifica, né, o comportamento, modifica aí a ação do paciente. E com isso, a emoção desse paciente, né, durante esse processo aí. Alguns pacientes, né, atribuem toda a melhora a uma mudança, né, ou a circunstâncias, né, como por exemplo, estou me sentindo melhor porque minha filha me ligou, né, ou a medicação, né, ou outros processos, né, que aconteceram, né, pode ser notícias boas, né, aumento no salário, reconhecimento profissional, né, entre as outras coisas que fizeram que o paciente aí modifique, né, esse processo e se sinta aí melhor. Né. Reconheça os fatores externos, mas também pergunte sobre as mudanças que ele fez, né, e que podem ter contribuído, né, ou ajudado a manter a melhora. Então, assim, mostra que o paciente não é as circunstâncias que mudaram, né? Não é que as ações mudaram, né? As repercussões mudaram, né? Você mudou o comportamento, você teve ações, né? E essas ações interferiram no processo, né? Tem consequências. Então, começou a fazer novos progressos, começou a socializar mais, começou a fazer outras atividades que antes não faziam. Então, isso gera uma resposta, né? Isso gera mudanças. Né? Então, o fato de a gente modificar nosso comportamento, o fato de a gente fazer novas atividades, o fato de a gente começar a botar em prática, né, o que está sendo trabalhado em terapia, claro que vai gerar, né, mudanças, claro que vai gerar, né,
ações, né, diferentes. Então, assim, é muito importante a gente começar também, né, a valorizar os pacientes, né, e perguntar, né, o que você fez de diferente, no intuito de parabenizar e mostrar o porquê dessa ação, né, do porquê os comportamentos mudaram, né, porque o resultado mudou, né, porque você mudou o comportamento, porque você modificou suas crenças centrais, né, se perguntou sobre seus pensamentos automáticos, né, começaram a investigar esses pensamentos automáticos. Peraí, é verdade mesmo esse pensamento automático? Né? Então, é realmente isso que está acontecendo? Né? Então, modificando esse processo, e claro, o resultado ele muda. Né? Então, e também parabenizar o paciente, né, por ter feito isso. Né? E mostrar ao paciente, olha, é possível, né? Dá aí motivação para o paciente continuar fazendo esse processo, né? A nossa próxima técnica, né, que a gente vai conversar, né, é sobre isso aí, nessas atividades, né, ao longo do tratamento, seria ensinando habilidades. O que isso quer dizer? Ao ensinar ao paciente técnicas e habilidades, enfatize que essas são ferramentas para toda a vida, que ele poderá usar em situações, né, agora ou no futuro. E no futuro também, né? Ou no futuro. Pesquisas mostram que o uso de habilidades da TCC ela melhora os resultados em pacientes com depressão recorrente, mesmo diante, né, de eventos estressantes durante aí a jornada do paciente. Encoraje o paciente a ler e organizar suas anotações de terapia para que possa consultá-la com facilidade no futuro. Um bom item para o plano de ação é escrever uma sinopse dos pontos importantes e habilidades que ele aprendeu no tratamento. As técnicas e habilidades comuns que podem ser usadas durante o tratamento e depois da terapia incluem as seguintes. Primeiro, definir objetivos de acordo com suas aspirações e valores. Segundo, medir o progresso em direção aos seus objetivos. Terceiro, utilizar técnicas da TCC para vencer os obstáculos. Quarto, monitorar as experiências positivas e tirar conclusões sobre o que essas experiências indicam a respeito do paciente. Quinto, equilibrar atividades produtivas, prazerosas, de autocuidado e sociais. Sexto, dar crédito a si mesmo. Sétimo, cultivar memórias positivas. Oitavo, dividir objetivos, problemas ou tarefas grandes em componentes manejáveis. Nono, fazer brainstorm, né, de soluções para os problemas. Nono, identificar as vantagens e desvantagens de pensamentos específicos, crenças, comportamentos ou escolhas ao tomar uma decisão. Décimo, usar folhas de exercícios ou uma lista de perguntas socráticas para avaliar esses pensamentos automáticos e crenças. E, por fim, criar hierarquias de tarefas ou soluções evitadas. Ajude o paciente a entender como ele pode usar essas habilidades em outras circunstâncias diferentes durante e após a terapia. Sempre que ele perceber que está tendo uma reação, né, que parece desproporcional para a situação em si. Por exemplo, ele pode reconhecer que está sentindo mais raiva, ansiedade, tristeza ou constrangimento do que a situação requer. Ou talvez ele seja um padrão de comportamento, um padrão de comportamento inútil que queira mudar. E a última técnica aí seria construindo resiliência e bem-estar. O que isso quer dizer?
O paciente em geral perde a confiança em si mesmo quando fica deprimido, né, quando tem o processo, não só a depressão, né, mas como qualquer outro processo psicopatológico, né, pode gerar aí essa desconfiança do paciente. Né? Por isso, é essencial que ele construa resiliência e aumente sua confiança para que possa lidar com momentos difíceis no futuro, sem ficar deprimido novamente. Muitas técnicas da psicologia positiva, por exemplo, conforme descritas, né, por Martin Seligman, né, PhD em livros para o próprio Leico e de muitos outros autores que escrevem para os profissionais, né, promove aí uma melhor sensação, né, de bem-estar. Fica aí a dica, né, para aí dar uma olhadinha nessa referência aí que eu trouxe para vocês. A gente encerra, né, a nossa primeira parte dessa aula por aqui. Né? Essa capítulo vai ser dividido em 2 aulas. Né? Deixo aí meu contato, né, e meu e-mail. Fiquem à vontade. Né? Utilizem aí para o que quiserem. Fica aí à vontade. Essa é a forma de vocês entrarem em contato comigo. Né? Usem para tirar dúvidas, né, para trocar ideias, né, criar um diálogo aí entre mim, né, e vocês. Estou aí à disposição, né, desse contato para ajudá-los aí da melhor forma possível. Mas espero que tenham gostado dessa aula, né, tenha compreendido um pouquinho, né, esse processo. Tenha uma ótima semana, né, e nos encontraremos na próxima aula. Fui!